Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos. Até aqui o Senhor tem falado conosco e eu te peço, continua falando conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, Pai, e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Sabemos que dias difíceis, Pai, estamos vivendo como nação, o mundo inteiro, Senhor, incertezas e inseguranças, mas nós sobrevivemos e estamos aqui, Pai. E te pedimos, Espírito de Deus, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, a revelação da Tua palavra em cada um de nós. Que o Teu Espírito venha, Pai, nos capacitar e nos conduzir, como foi lido aqui na hora da oferta, Pai. Que nós não venhamos confiar em nossa sabedoria humana, mas venhamos confiar na sabedoria que vem de Ti, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, e continua falando conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, um breve resumo aqui, só para a gente poder ir para a palavra. Há 4 anos atrás, vamos dizer assim, em 2019, foi nos lançado um desafio pelo apóstolo Rubens, onde nós, como eu faço parte da diretoria da Grace, nós sentamos e começou ali falar sobre os 5 ministérios, amém? Então começou o desafio, e aí cada ano um ministério, e cada ano dentro desse ministério você tem 12 temas, ok? Então o ano de 2019, que foi quando isso se iniciou, o tema foi comissionados, que era ligado ao ministério do evangelista, amém? Em 2020, foi fundamentados, que é ligado ao ministério do mestre. Em 2021, o tema foi restaurados, que é ligado ao ministério pastoral, ok? Em 2022, foi direcionados, que foi mais ligado à área profética. E 2023, o tema aí será consolidados, conforme você está vendo aí no telão, não é? E um tema muito bonito. E esse consolidado está ligado ao ministério apostólico, amém? Então ali você está vendo um desenho, e ali está dividido em 4 e um aberto, que seria o ministério apostólico, que completa ali esse slogan. Então ficou muito bonito realmente. E então este ano nós trabalharemos com esse tema, consolidados, amém? Que é referente ao ministério apostólico. Confesso que não é fácil você ter um tema mensal e ter que desenvolver muitas pregações dentro de um tema, mas ao mesmo tempo isso é muito gostoso, porque força você a estudar cada vez mais a Bíblia, amém? E para você também, porque se você parar e prestar atenção, você vai montando temas, cada mensagem faz parte de um tema, e isso enriquece muito o nosso conhecimento. E esse tema, irmãos, a palavra apóstolo, nós sabemos que no literal significa enviado. Então poderia, ao invés de ser consolidados, poderíamos colocar missionário, enviados. Mas existe uma diferença entre, apesar da questão de enviados, do missionário estar ligado ao apostolado, não é necessariamente você precisa ser um apóstolo para ser enviado. Então, quando um missionário vai a um lugar e ele prega a palavra, ele traz as pessoas para Cristo, mas a questão da fundamentação, de consolidar aquilo que está sendo feito, isso é algo que está dentro do dom apostólico. Então, nós não caminharemos, não vamos para esse lado de enviar, mas nós queremos trazer esse ano essa parte de consolidar, de estruturar. Então os temas eles serão sempre voltados para essa questão de nós nos estruturarmos como igreja e nos preparar, porque não sabemos o dia e nem a hora, não sabemos o que viveremos nos próximos anos, não sabemos. Uma coisa é certa,
as coisas estão se encaixando, e como diz um sábio teólogo e escritor, se nós realmente lermos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e parar para refletir, tudo o que está acontecendo não é para nos deixar assustados, e sim animados, porque é sinal que a vinda do Rei está próxima. Amém? Então, irmãos, nós vamos caminhar aí neste mês, nesse ano, nesta questão de consolidar. Quando você vai em Atos 2:42, você vê lá que a igreja, as pessoas, elas viviam segundo o ensinamento dos apóstolos, e isso fazia com que a igreja crescesse. Então existe a visão apostólica, ela consolida. Um ia, pregava o evangelho como Estevão, mas depois veio o apóstolo como Pedro, e ali agora trouxe o batismo com o Espírito Santo, trouxe fundamento para aquele povo. Amém? Então, nós caminharemos este ano nesse tema, consolidados. E eu creio, irmãos, que 2023 é o ano de sermos consolidados para viver nosso posicionamento diante de tudo que já aprendemos nesses últimos anos da palavra de Deus. Amém? E eu não sei se conseguem colocar aí, bem-vindo ao melhor ano da história da sua vida. Você crê? Amém? Então eu vou repetir, você fala assim, amém, eu creio, não é? Bem-vindo ao melhor ano da história da sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse, irmãos, e o tema, o versículo do ano está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, desse tema consolidados. Eu vou ler aqui na versão NVI, porque foi tirado da NVI, não é, para a mensagem do tema do ano, que diz assim, 2 Pedro 1,10, isso aqui é o versículo chave do ano inteiro, amém? Diz assim, 2 Pedro 1,10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amém? Então, quando você busca se consolidar com o Senhor, com as coisas de Deus, viver para o Senhor irá te guardar e você jamais tropeçará. Amém? E dentro disso, o nosso tema para este mês de janeiro é fundamentados na verdade. Este é o nosso tema para o mês de janeiro, ok? Então, consolidados é o slogan do ano inteiro. Cada mês nós temos um tema, e o tema do mês de janeiro é fundamentados na verdade. E a verdade é Cristo. Amém? Então nós temos que estar fundamentados em Cristo. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Então, irmãos, janeiro é fundamentado na verdade. A igreja é um fundamento da verdade, amém? Jesus é o fundamento da igreja. Olha que coisa incrível. A fé é um fundamento da vida cristã. É isso que Timóteo está dizendo ali. Amém? Agora, dentro de fundamentados na verdade, eu queria trazer uma palavra para você rapidamente, não é? Sobre paternidade. Sobre a paternidade de Deus. Porque isso é uma verdade absoluta, amém? Deus é Pai, sim ou não? Então nós temos que começar já fundamentados na verdade e entendermos que nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Amém? Agora, é interessante porque quando você pensa em aprender sobre a paternidade de Deus, não é? Então nós vamos hoje nessa noite aprender só um pouquinho sobre isso,
porque são assuntos muito longos e extensos, irmãos. E talvez você possa se perguntar, o que é paternidade de Deus, não é? Talvez você possa se perguntar, porque tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, ou de viver. Eu já me deparei com pessoas que tiveram problemas, que nunca conheceu o seu pai, por exemplo, né? Não sabe até hoje quem é o pai, e durante muito tempo a pessoa teve dificuldade de entender paternidade, teve dificuldade de pensar assim, até mesmo da pessoa falar assim, ser sincera, eu não consigo chamar Deus de pai. Então, parece muito simples, mas na prática é algo muito complicado para alguns. Quem nunca teve problema com o seu pai, principalmente, ou com os seus pais, né, com o seu pai, com a sua mãe, normalmente não tem problema de falar, Deus é meu pai, eu te amo, papai, não tem problema. Mas quem teve problemas de paternidade é complicado, irmãos. E talvez você esteja se perguntando o que é paternidade. Vamos definir de uma forma bem simples, irmãos. Imagine o amor de um pai ou de uma mãe por um filho, que já é algo, não é? Quantas coisas um bom pai, uma boa mãe, vamos colocar assim, abrem mão de si mesmos para que os seus filhos possam ter algo, sim ou não? Quantas, às vezes até humilhações você passa, quantas coisas você passa por causa dos filhos, e assim vai. Mas agora imagina, se um amor de um pai e de uma mãe já parece tão grande, imagine um amor infinitamente maior, que não tem como se medir. Esse é o amor de Deus, o amor do Pai conosco, um amor tão poderoso, que enviou o seu Filho unigênito, o seu único, para morrer no meu e no teu lugar, e assim nós pudéssemos ser enxertados na videira, e podermos dizer, Abba, Pai, Paizinho lindo, Paizinho querido. Esse é o amor de Deus, irmãos. Nada que Deus nos pede, Ele já não fez primeiro. Nada. Tudo que você possa pensar que, eu estou fazendo, Deus já fez. Por isso Ele nos cobra. Porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode falar daquilo que você não vive. Senão você se torna um mentiroso. E a verdade na boca do mentiroso se torna uma mentira, porque a pessoa não acredita no que você está falando. Agora, isso é uma verdade absoluta, sim ou não? Amém? Então nós somos fundamentados na verdade. Entenda, irmãos, é um amor tão incrível que mesmo quando nós erramos, e não importa o que erramos ou como erramos, Ele está sempre pronto para nos perdoar. Quando nós nos arrependemos em Cristo, Ele está pronto para nos perdoar. Se tem alguém que realmente perdoa e não julga você por aquilo que você fez, é o Senhor. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Deus não fica te cobrando pelo que você já fez de errado, se você se arrependeu. É você que às vezes não consegue entender o nível do amor que Deus tem por você, e você não consegue se perdoar. Você não consegue crer que o Senhor te perdoou. Eu consigo nada. Você já prestou atenção que tem pessoas que elas vivem voltando e falando da mesma coisa que ela fez no passado? Ela vive, porque eu pequei, porque eu não sei, será que Deus me perdoou? Irmãos, todo pecado confessado ao Senhor em Cristo Jesus é perdoado, a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós não vamos entrar nessa polêmica, amém? Então, irmãos, hoje nós aprenderemos 3 formas simples de ver essa paternidade de Deus se manifestar em nossas vidas, amém? E a primeira é que a paternidade se manifesta através da sua palavra. Palavra de Deus, a paternidade se manifesta aí, porque Deus se preocupou
em mandar que homens inspirados pelo Espírito Santo escrevesse, para que não ficasse simplesmente como antigamente, até hoje alguns judeus ainda falam, da Torá oral, falar, passar de boca em boca, porque toda informação que é passada de boca em boca, com o tempo, ela vai se perdendo, vai sendo alterada, porque cada um que conta segundo o que é melhor para si, e isso acaba distorcendo muitas coisas. Amém? Lucas capítulo 4, não é? É a famosa tentação de Jesus. Eu não vou ler mas depois, se você puder, leia aí na sua casa, Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 13, amém? A tentação de Jesus. Eu só quero ler com você aqui o versículo, Lucas 4, versículo 4, amém? Diz assim, Lucas 4, 4: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras, quem, irmãos? As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como alguns dizem, amém? Aí no versículo 8, de novo, Jesus responde à segunda tentação do capeta. As Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Tudo isso está escrito, irmãos, amém? Principalmente em Deuteronômio e Salmos, você encontrará o que Jesus disse. Ele não inventou nada, porque às vezes nós queremos inventar, irmãos, já está escrito. Versículo 12 diz assim: Jesus respondeu, outra tentação do Satanás: as Escrituras dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Amém? Então, irmãos, neste texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, nós podemos observar que Jesus foi tentado 3 vezes, e as 3 vezes que ele foi tentado, ele respondeu não segundo o que ele achava, não segundo o que ele talvez pensasse, porque lembre-se, a plenitude do Espírito estava sobre ele. Mesmo assim, ele respondeu segundo o que está escrito, segundo a palavra de Deus. Por que há tanta confusão em nosso meio evangélico cristão? Porque nós queremos responder às pessoas ou aconselhar as pessoas baseado no que achamos, e se naquele dia o meu humor não estiver muito bom, o que eu acho ainda é pior. E eu não tenho que viver assim. Eu tenho que entender que Deus, como Pai, já deixou a sua palavra escrita, e eu preciso falar segundo o que está escrito, e não segundo o que eu entendo ou acho. Tranquilo? A palavra do Senhor é viva, e por isso tem autoridade. E através da palavra nós podemos vencer as tentações do inimigo. Agora, irmãos, lembra, a palavra é Cristo. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Cristo, e Cristo é a verdade que liberta. Isso são fundamentos da verdade, irmãos. Isso não tem como mexer nesses pilares. João 17, verso 17 diz assim: consagra-os na verdade, que é a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados ou consolidados na verdade. João 17, verso 17 até o 19. Então, irmãos, a primeira forma que o amor de Deus se manifesta com os seus filhos é pela sua palavra. Isso é uma das formas. E nós temos um Pai, irmãos, que se preocupa conosco e deixou tudo escrito. E é interessante, irmãos, que se nós obedecermos, nós consequentemente, como foi lido aqui em Provérbios, nós seremos prósperos. E não apenas uma prosperidade financeira, uma prosperidade de coisas materiais, mas também prosperidade no Senhor, a paz que vem do Senhor Jesus.
Agora entenda, a paz em Cristo nunca foi e nunca será ausência de problemas, mas é a certeza que não há problema que o Senhor não possa resolver ou me capacitar para que eu possa resolvê-lo. Lembra? Não confie na tua sabedoria humana, confie no temor e na palavra do Senhor. Então, irmãos, essa é uma das formas da paternidade de Deus se manifestar na sua vida, a palavra. Esteja sempre apto, esteja sempre lendo a palavra. Busque sempre a palavra, irmãos. Outra forma, através da transformação do caráter. Isso é um outro pilar da verdade, inegociável. Deus não negocia a santidade, Deus não negocia a palavra, Deus não negocia princípios, eles são imutáveis, porque Deus, o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, e Ele diz que Ele não muda. Em outro lugar está escrito, porque em Deus não há sombra nem variação de mudança, não importa quanto tempo passe, você como cristão precisa buscar em Deus e permitir que o Espírito em Cristo possa transformar, moldar o seu temperamento, moldar o seu caráter. Irmãos, uma pessoa que tem um dom, uma habilidade de Deus, se ela não tiver o seu caráter forjado, certamente ela se perderá. Fatalmente ela conhecerá um dia, como diz a brincadeira, o mármore do inferno. Porque o dom sem caráter transformado é sinônimo de queda. Satanás era um querubim ungido e caiu. Toda pessoa, irmãos, que ela visa somente o dom, porque o dom coloca você em evidência. Por mais que você queira negar, se você tem uma habilidade, você não vai ter um dom espiritual, uma habilidade, vai tocar e cantar. Onde você chegar, você está em evidência. Mas se o seu caráter não for transformado, e você entrar no molde de Cristo, no molde da sua palavra, fatalmente você se perderá. Olha os escândalos, irmãos, que vocês estão vendo aí na internet. Pessoas que até um tempo atrás era perigoso, se você falasse alguma coisa, a pessoa te bater. Isso é falta de um caráter transformado. Atos 9, verso 3, não é? A famosa história de Paulo, Atos 9, verso 13, porque se tem alguém que nos mostra o que é um caráter transformado, é Paulo. Paulo, Pedro, não é? São homens de Deus que tiveram o seu caráter transformado. E o seu temperamento está dentro do seu caráter, viu? Essa história que eu sou assim mesmo, eu não mudo, então você não serve o Deus que transforma, porque evangelho é transformação. Se não há transformação, tem alguma coisa errada com o evangelho que você crê. Atos 9, verso 3 diz assim: quando se aproximavam de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Verso 15 diz assim: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Verso 21: todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam: e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Então, irmãos, segunda forma da paternidade de Deus se manifestar na vida de um homem e de uma mulher é através da transformação do caráter. Agora, é fácil? Não, não é. Você lê a história, irmãos,
E tudo é muito romântico e muito bonito. Mas para pensar os conflitos de Paulo. Já imaginou você falar uma coisa a vida inteira, jurar de pé junto que é daquele jeito, está disposto a matar, está disposto a prender, você fazer tudo e um belo dia, num encontro sobrenatural, você ter que engolir seco e dizer: dos pecadores eu me considero o maior. Esse era Paulo. E é interessante porque Jesus, não é? Através do Filho amado Jesus Cristo, ali o Senhor transforma a vida de Paulo, o caráter de Paulo. Agora, irmãos, se ele fez isso com Paulo, ele também pode transformar o nosso caráter, sim ou não? Basta crermos. Porque qual é o problema hoje em dia? O problema hoje em dia, irmãos, é que talvez eu não aceite e você não aceite, mas Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí você diz assim, como eu, né? Na nossa religiosidade: não, imagina, meu coração, Deus conhece o meu coração, conhece tão bem que Ele está te cutucando, te batendo, te dando pancada, marretada para ver se você muda. Porque, irmãos, quem amola ferro é ferro. Então, quanto mais alguém se levanta e a pancada é maior, comece a entender: Deus quer mudar a tua estrutura. Eu tomei algo para a minha vida, irmãos. Toda vez que algo dá errado, toda vez que alguém se levanta contra mim, ao invés de discutir, eu me calo. E no meu silêncio eu digo: Senhor, sei que sou pecador. Então, Pai, onde foi que eu errei? Quando é que eu semeei esse problema? Porque o nosso problema é que nós semeamos, mas não queremos colher. E toda semeadura tem também um tempo de colheita. E aí você começa a ver, porque mesmo se você não planta a erva daninha, ela nasce. Imagina você plantando. Porque nós semeamos, mas não queremos colher. E é interessante porque Paulo teve que ser transformado para se tornar aquele homem que Cristo tinha, para viver o plano que Deus tinha para a vida dele. E não adianta você falar assim: ah, mas eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja. Paulo também era crente. Paulo era um exímio nas escrituras da época, que era o Velho Testamento, a Torá e os livros judaicos da época. É tanto que se tem alguém que não viveu com Cristo, não foi discípulo direto de Cristo, e que sabia defender e provar que Jesus, o Cristo, era o Messias que o povo esperava, era Paulo. Um exímio, irmãos, nas escrituras. Se tem alguém que escreveu, como Pedro diz, que o nosso amado Paulo escreveu algumas coisas que são difíceis de entender, e por causa disso as pessoas distorcem. Então, irmãos, Cristo teve que transformar o caráter de Paulo. Agora para imaginar quantas pessoas devem ter apontado o dedo para Paulo. Para pensar, como diz do espinho na carne, que até hoje ninguém chegou num consenso, e eu, pastor Marcos, eu acredito que o espinho na carne não era um demônio que vinha voando e ficava, não, eu acredito que eram as pessoas que Satanás fazia questão de usá-las para passar e dizer: quem é você, seu maldito, miserável? Você mandou matar meu filho, você amarrou meu marido num cavalo e o arrastou pelas ruas, você prendeu a minha mulher, você expôs, eu perdi tudo por causa da sua causa, por causa de você. Imagina, irmãos, quantas pessoas
Imagina você ter que suportar, porque o próprio Paulo disse que o que o homem plantar, o homem colherá. O nosso problema é que nós não queremos essa parte do colher, a não ser que seja coisa boa. Então, irmãos, imagina quantos insultos. Agora, entenda uma coisa: ainda que o inimigo fale para você que não adianta, que não tem jeito, que nada dá certo na sua vida, que você não presta, que você foi isso, você foi aquilo, enfim, irmãos, fracassado, entenda, o Senhor é um Pai zeloso que te ama, amém? E que assim como Ele mudou o caráter de Paulo, Ele também pode mudar o meu e o teu caráter, Ele também pode mudar o meu e o teu temperamento. E como é que eu sei que temperamento está dentro do meu caráter, que precisa ser transformado? Porque Pedro, só porque o homem chegou perto de Jesus, ele decepou a orelha. Pedro era um homem explosivo. Mas esse mesmo Pedro, não é? Segundo a história secular, segundo os escritos extra-bíblicos, esse mesmo Pedro disse assim: olha, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Jesus morreu. Esse mesmo Pedro. Então, irmãos, entenda, muitas explosões que temos, muitas coisas que nós deixamos fluir, seja de ignorância, seja do que for, é porque há falhas em nosso caráter. Porque quando o nosso caráter é tratado, nós aprendemos a ter domínio próprio. E um cristão que não tem domínio próprio, ele nunca terá êxito na sua vida. Ele sempre fracassará. Porque quando ele está perto de viver o êxito, Satanás vai lá, cutuca alguém e ele joga tudo para o ralo. Perde tudo, começa do zero. Então, irmãos, entenda. Se você permitir que o Senhor te transforme como transformou Paulo, Ele fará de você, como diz o próprio Paulo, alguém mais do que vencedor. Isso é o amor de Deus, isso é a paternidade de Deus, basta nós crermos, irmãos. Ele quer nos abençoar. Nós temos um Pai que nos ama, isso é uma verdade absoluta. Por mais que não possamos compreender, ou você que hoje é adulto, principalmente que tem filhos, porque enquanto você não tem filho, você não vive como pai ou mãe, você vive como filho, você dá piti como filho, mas você não tem estrutura, você não entende o que está acontecendo. Ou vai me dizer que hoje você é um pai ou uma mãe que está aqui ou está em casa me assistindo, vai me dizer que quando você era adolescente, você era criança, você era um jovem, que o seu pai ou a sua mãe te pegou ali mais pesado, vai me dizer que você entendeu por que aquilo estava acontecendo. Só que com o tempo, você entende. Então muitas coisas que Deus permite, ou que Ele nos aperta hoje, é porque Ele está preocupado com aquilo que irá ocorrer amanhã. Eu não sei, mas Ele sabe o que me espera nos dias que estão por vir. Eu não sei, mas Ele sabe. Por isso que Salomão diz: vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. A formiga trabalha o verão inteiro, guardando, não é gastando no verão. E no nosso verão, final de ano, o que é que nós fazemos, irmãos? Gastamos. E quando o verão passar e o inverno chegar, não temos reservas. Então a formiga junta em todo o tempo de verão, em todo o tempo de sol, tudo está seco, para quando vir o inverno, quando vir as dificuldades, ela possa passar o inverno tranquilamente. Então, irmãos, entenda isso. O Senhor quer transformar o meu e o teu caráter, mas você precisa permitir. No caso de Pedro era um negócio tão estressante, irmãos. Por que vocês pensam que Jesus não se estressava, não? Era tão estressante que um dia Jesus disse assim, ó, vamos parafrasear: Pedro, eu não aguento mais olhar para a tua cara, Pedro. Quando você se converter, aí você vai e fala do meu amor para os outros.
Você já imaginou a cara de Pedro ouvindo aquilo? Sabe quando você fala para o filho assim, ó, faz o que você quiser, ó, cansei, sim ou não? Para ver se a pessoa acorda. Então, irmãos, essa é outra forma da paternidade de Deus se manifestar em nossas vidas, através da transformação do caráter. Mas transformação de caráter é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de humilhação, é sinônimo de renúncia. Porque se eu mentia, agora eu não minto mais. Se alguém disser, você sempre foi um caloteiro, aí você dirá assim, olha, me perdoa, eu era mesmo, mas hoje não sou mais. Sem perder o controle da situação. Porque a gente vira crente e quer negar que fizemos coisas erradas na vida. O que o homem plantou, o homem colhe. Terceira forma do amor de Deus, da paternidade de Deus se manifestar, através do amor que Ele tem por nós. Ou esse amor é tão grande que Deus me chama e te chama pelo nome. Se tem um pai que sabe o nome de cada filho, é Deus. Cada um. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Irmãos, nós temos que ser fundamentados nessa verdade. Porque pode ocorrer o que for, se você entender quem é o teu pai, não é? Quem é Deus, você jamais o abandonará. Jamais. Porque o filho pródigo saiu e fez o que quis. Mas quando o negócio apertou mesmo, ele sabia para onde ele devia correr. Gênesis 3, eu quero ler com você a partir do verso 8, que diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher, não é? Ou Adamar, Adão, ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem, ou chamou Adão, e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Amém? Irmãos, essa história é muito conhecida, não é? E o Senhor dá uma ordem para Adão: olha, Adão, tudo que tem aí você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ordem muito simples, irmãos, como o ser humano é, né? Talvez ele nem tinha conseguido experimentar ainda todas as árvores que tinha frutífera no jardim, mas ele queria aquela que não podia. A gente sempre quer o que não pode ter. Aí nasce o adultério, aí nasce o criminoso, não é? O ladrão. Nasce tudo daí, porque você sempre quer aquilo que você não pode ter. E com Adão não foi diferente. E ele desobedece, os seus olhos se abrem, e agora ele começa a enxergar como um pecador. E a coisa foi ficando feia. Só que ele acha que pode se esconder, mas o Senhor chamou Adão pelo nome. Agora olha que coisa incrível, irmãos, como é o amor de Deus. Apesar de Adão ter pecado, o Senhor não destruiu Adão. Deus não matou Adão, matou ele espiritualmente. Mas como homem ele permaneceu. Mas olha só, mesmo Adão tendo pecado, Eva tendo pecado, e agora visto que estavam nus, o próprio Deus vai lá, faz uma roupa e dá para eles. Por quê, irmãos? Porque entenda o contrário. Deus, ele sempre está disposto a te perdoar. Agora entenda uma coisa: Deus fez roupas para Adão, roupas para Eva, mas houve também punições, sim ou não? Eles agora não poderiam mais viver no paraíso. Agora Adão tinha que trabalhar e com o suor do seu rosto tinha que trazer o sustento para sua casa. Porque qual é a questão? Nós queremos o perdão de Deus
e achamos que esse perdão anula as consequências do que fizemos, e não anula, irmãos. Agora, nós colheremos, sejam essas consequências boas ou más, nós colheremos, porque Deus fez isso com Adão. Agora, o fato de Deus ter punido Adão, nunca anulou o amor de Deus por Adão. Nunca anulou. Deus continuou falando com Adão. O nosso problema é que quando nós pecamos e não entendemos que somos filhos, nós não somos, nós não temos um padrasto, nós temos um pai, que nós somos filhos de um Deus amoroso. Ao invés de nos aproximarmos dele, nós queremos fugir dele. Quando pecamos, irmãos, e o pecado é muito sério, a nossa tendência é: cadê fulano? Meu Deus, faz um mês que fulano não vem na igreja. Não, ei, fulano, está tudo bem? Tá, não sei o quê. Se você entendesse quem é Deus, você jamais, como disse Davi: Senhor, Deus deu lá 3 opções para Davi, pagar pelo que ele fez. Aí ele disse: não, Senhor, eu prefiro sofrer na tua mão, porque o Senhor é rico em misericórdia. Eu não quero ser perseguido pelos meus inimigos. Pode deixar, eu estou disposto a sofrer. E foi batata. Quando o anjo começou a matar, chegou uma hora, Deus, para, não mata mais não, já está bom, já está bom. Porque a punição de Deus não é para te destruir, é para trazer o entendimento que você, assim como os outros, também são pecadores, e todos nós precisamos e carecemos da misericórdia dele. Deus não nos pune para nos destruir, Ele nos pune porque Ele nos ama. O Pai que ama, corrige. Mas quem quer ser corrigido, né, irmãos? Quem quer ser confrontado? E eu queria fazer uma ilustração muito simples e rápida com você, para você entender isso, amém? E eu dei um tema para essa ilustração, eu chamo de O Filho Desobediente, ok? Não sou muito bom contando história não, mas vamos lá. Certa vez existia um garoto, e o seu nome era Joãozinho, e Joãozinho gostava de soltar pipa, gostava de empinar pipa. Joãozinho ficava o dia inteiro na rua empinando pipa, e só vinha para casa para comer, e às vezes o pai tinha que ir lá, ou a mãe pegar pela orelha: vai tomar banho, está na hora de ir para a escola. Enfim, Joãozinho era feliz, não se preocupava com nada, tinha tudo. Só que o seu pai impôs somente uma regra para o Joãozinho: você, Joãozinho, está livre para brincar. Brinca mesmo, meu filho, brinca enquanto você é criança, enquanto você é adolescente, brinca, aproveita que você não tem preocupação nenhuma. Só com uma coisa eu proíbo você: nunca suba no telhado para soltar pipa. E Joãozinho disse: mas por quê? E ele disse: porque você pode cair e até mesmo morrer. E ele concordou, não é? Amém, não, tá bom, papai, eu não vou subir não é? Agora, irmãos, só que um belo dia, estava chegando a tardezinha. Quem já empinou pipa ou empina sabe disso, né? Quando vai dando umas 6 horas, 5 horas, aquele ventinho gostoso, o sol já está mais frio. Irmãos, eu vivia com a pipa na mão, eu gostava. Aí, só que o vento estava fraco, e Joãozinho falou: mas rapaz, ali em cima, lá, olha como está a bandeirinha lá, tá, eu vou subir. E subiu. Meu pai não está em casa mesmo, meu pai não está vendo. Subiu, foi empinar sua pipa, e ali no momento de distração, Joãozinho escorrega e fica pendurado no telhado. E isso já estava escurecendo, e era a hora que o seu pai chegava do trabalho. Era a hora que o seu pai, antes de entrar em casa, já perguntava para sua mãe, para a esposa: cadê Joãozinho? Quero falar com Joãozinho. Ele nem entrava em casa, e Joãozinho escutou o barulho do carro encostando, e ele entrou em desespero. Joãozinho estava desesperado, pendurado no telhado, e o desespero foi tão grande que Joãozinho pulou do telhado.
e machucou um braço. E tentou esconder isso, porque ele estava com medo. Ele sabia que o seu pai era um homem amoroso, mas era um homem correto. Era um homem que, quando dava a sua palavra, se não cumprisse, havia consequências. E ele tentou esconder, só que o pai olhou, procurou Joãozinho, não achou, viu uns cacos de telha no chão, tá lá. E ele disse: Joãozinho, cadê você, Joãozinho? Eu estou aqui, pai. Tentou, não deu, o pai percebeu, ele estava com problema. O pai foi lá, como um pai amoroso, né? Trabalhou ali, limpou, tratou do problema do braço de Joãozinho. Só que ele disse: por que você desobedeceu minhas ordens? E Joãozinho, como nós, tentou justificar de todas as formas, porque nós tentamos, sim ou não? Nós tentamos de todas as formas justificar o que nós fazemos de errado. Alguns chegam ao ponto de culpar Deus. Por que eu nasci pobre? Se eu tivesse nascido rico, eu não precisava roubar. Outros culpam pai e mãe. Tem crente que passa 50 anos, quando algo dá errado na vida dele, o culpado disso é meu pai, o culpado disso é minha mãe. Alguém você tenta culpar, até mesmo Deus. Mas a palavra não está escrito: crê no Senhor e prosperará, crê no Senhor e no seu... Nós tentamos, irmãos, só que não teve justificativa, nada adiantou, porque Joãozinho quebrou o mandamento, quebrou a ordem que o seu pai tinha dado. O seu pai bateu no Joãozinho? Não bateu não. Pelo contrário, por ele amar muito o Joãozinho, ele cuidou do seu braço, né? Ele ajeitou tudo, só que depois ele proibiu o Joãozinho de soltar pipa. Não somente no telhado, mas em qualquer lugar. A partir daquele dia, Joãozinho olhava os outros empinando pipa e ele só simplesmente admirava. Porque esse é o nosso problema. Existem mandamentos, existem situações, princípios que nós quebramos, que é para o resto de nossas vidas. Nunca mais será como antes, nunca mais. Vamos pôr assim, uma jovem de 15 anos que não ouve o conselho do seu pai e da sua mãe e fica grávida. Não existe ex-mãe. A infância dela acabou, nunca mais volta, nunca mais. Uma palavra que você lança de maldição contra um pai, contra uma mãe, e aí só que no outro dia o teu pai e a tua mãe morrem, e você convive com aquilo para o resto da sua vida. Por mais que você creia que Deus te perdoou, vira e mexe você se encontra pensando: meu Deus, não deu tempo de pedir perdão. Existem coisas, irmãos, que quando quebradas, não tem mais, nunca mais será como antes, nunca mais. Moral da história: ainda que nós desobedeçamos ao nosso Pai eterno, que é Deus, Ele está sempre pronto para cuidar de nossas feridas, porém, temos que estar prontos para recebermos a sua correção, porque o Pai que ama, corrige. Se você não estiver pronto para receber a correção de Deus, você nunca se tornará um filho legítimo de Deus. Porque Jesus disse: aquele que me ama, cumpre a minha palavra e obedece aos meus mandamentos. Não tem jeito, irmãos. Se você não estiver disposto, porque entenda, pecadores todos nós somos. Agora, reconhecer que somos pecadores, sem querer julgar ou culpar alguém pelo nosso pecado, é outra história. Jó, se despede aí, Jó. Morre logo, Jó, olha o teu sofrimento. Mulher, falas como uma louca. Queres o bem e não queres o mal que vem de Deus? Então, irmãos, não tem para onde correr. Davi pecou
estava ciente e pronto para colher as consequências do seu pecado. Se nós estivermos cientes, como diz a molecada hoje, aceita que dói menos. Como diz o cantor que morreu, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Se você não está disposto, irmãos, a aceitar a correção do Pai, você pode vir para a igreja, receber Jesus, chorar, mas chega um momento que você não permanece. Por quê? Porque virá a confrontação. Virá, e ao invés de você falar assim, Senhor, me ajuda a colher aquilo que eu plantei, você começa a dizer, isso não é para mim. Sabe aquele casalzinho, toda vez que vem uma palavra dura, ele olha e diz assim, tá vendo, isso é para você. Nunca é para ele, é sempre para o outro. Se você não estiver disposto, irmãos, a ser corrigido, confrontado, por que há tanto problema hoje? Porque há tanta heresia sendo divulgada usando a Bíblia, porque hoje não se quer mais o evangelho de confronto, o evangelho que transforma, e o evangelho que não transforma não é evangelho, por causa disso. Então é mais fácil o dilema, não pode-se com ele, junte-se a ele, e vamos todo mundo viver junto e se amar. Cristo sempre foi seleto, irmãos. Ele ia em qualquer lugar, mas aqueles lugares não contaminavam quem ele era. Tem uma diferença. Então, para nós concluirmos, irmãos, hoje nós aprendemos 3 formas de paternidade. Existem centenas, não é? 3 formas dessa paternidade se manifestar: através da sua palavra, através da transformação do caráter, e ele nos chama pelo nome. Amém? E nós aprendemos nessa noite que alcançar a paternidade de Deus não é algo impossível, é uma questão de atitude, de querer, de você estar disposto a ser corrigido, de você estar disposto a colher o que você plantou. Irmãos, a parábola do filho pródigo, para mim, ela é uma coisa incrível. Por mais que você já ouviu, mas eu sempre fico pensando, para mim uma das maiores, na verdade o êxito daquele homem quando volta, foi porque ele, antes de chegar, ele já estava decidido a se humilhar, a ser confrontado. Ele não esperava que fosse daquele jeito, ele estava pronto para ser confrontado e tratado como um dos empregados do seu pai. Ele não estava procurando uma exposição. Pai, sabe o que é? É que eu pequei, mas também você sabe, né, pai, a carne é fraca. Eu não consegui, eu queria tomar uma cervejinha, eu queria fumar um baseadozinho, pai, eu queria conhecer a mulherada, eu queria. Como dizia o desenho do Pica-Pau, mulheres, iate, navio. Eu queria. Não. Ele simplesmente disse, o menor dos empregados do meu pai vive melhor do que eu. Voltarei. Ele estava disposto a ser corrigido, e ele foi confrontado pelo irmão dele. Mas vê se você vê ele batendo boca. Ele foi confrontado. Porque o irmão dele falou, cara é mó vagabundo, fez tudo errado, agora o senhor está aí. Ele não disse nada. Imagina, irmãos, Jesus não contava historinha para boi dormir, Jesus contava coisas que tinham princípios e valores. Para pensar. Vamos dizer que aquilo ali, o homem viveu mais 50 anos, aquele irmão dele falando, você não tem nada aqui não, tudo aqui é meu, você nunca fez nada, você abriu mão. Você já parou para pensar por que herança é uma desgraça, irmãos? Porque sempre tem um que acha que tem mais direito que o outro, e aquele que não tem nada porque nunca fez nada, ele acha que ele tem direito porque todo mundo tem e ele não tem. Deus chama os trabalhadores e dá R$1, vamos colocar assim, para quem trabalhou um dia, meio-dia e 1 hora, e ele disse, estão reclamando o que? O dinheiro é meu, eu divido e dou para quem eu quero. Essa é a questão. Então, irmãos, entenda uma coisa, Deus ele está sempre pronto para nos escutar,
E pode ter certeza que quando ele disse assim: Adão, onde estás? Irmãos, Deus chamou Adão pelo nome. Adão, onde estás? Isso para mim é muito forte, irmãos. E ele, como pai zeloso que é, ele sabe o nome de cada um de nós. Ele disse assim para Jeremias, no capítulo 1, verso 4, 5, se não me falha a memória, ele disse assim: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e te escolhi como profeta para as nações. Deus sonhou com a gente, irmãos. Deus nos conhece da eternidade. Ele sabe. Você não nasceu por acaso, você não é um acidente de percurso. E, irmãos, isso não foi só um privilégio de Jeremias, de Adão. Vai lá comigo, Isaías 49, verso 15. Irmãos, isso é uma coisa para nós. Isaías 49, verso 15. Que você possa sair daqui hoje, que você que está me assistindo ou assistirá, possa ter essa certeza que Deus é pai, não é padrasto. Isso é uma verdade absoluta, irmãos. Quando um filho realmente reconhece que ele tem um pai, ele sabe que vai tomar uma chapuletada, mas ele não abre mão, porque ele sabe que se o pai está fazendo, é melhor do que o mundo fazer, porque quando o mundo faz, o mundo não tem misericórdia. Isaías 49:15 diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Que lembre-se, irmãos, o amor mais próximo comparado, entre aspas, ao amor de Deus é o amor de uma mãe. Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. É plural. Está falando para o povo de Israel, não é uma pessoa. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Deus nos tem gravado na palma das suas mãos. Isso é espiritual, irmãos. Muros representa proteção, porque Satanás disse para Jó, para Deus, como é que eu vou tocar em Jó, se o Senhor colocou uma cerca viva, uma proteção sobre ele? Então, mesmo quando pecamos e deixamos o nosso muro, a nossa vida espiritual meio em ruínas, com os buracos, está sempre na mente de Deus. E aí nós clamamos: Jesus, tem misericórdia. Deus fala: vou tapar esse buraquinho aqui, não vou deixar entrar toda essa casa de marimbondo, não, deixa só entrar só uma ferroadazinha, só para ele saber que não é para ele fazer mais. Porque se nós fôssemos colher, irmãos, na proporção que nós plantamos, estaríamos todos mortos, destruídos. Irmãos, onde estás? Essa frase ecoa através dos séculos. O nosso Deus é um Deus geracional. Lembra que eu já falei sobre isso? Então essa frase diz a ciência, não eu, os cientistas, que quando você fala algo, o som, a sua voz, aquilo que você falou, ecoa eternamente. Ela vai se propagando. Então, quando Deus diz: Adão, onde estás? Essa voz, ela está até hoje sendo reproduzida. Até hoje. Deus está dizendo: João, onde você está? Não é? Paulo, onde você está? Maria, onde você está? Não é? Patrícia, onde você está? Essa voz está ecoando, porque isso é uma verdade absoluta, irmãos. Ele nos tem gravado. Por isso que quando você recebe Jesus, o que você sempre ora com aquele que está falando com você a confissão de fé? Escreve o meu nome no livro da vida, e só Cristo pode abrir o livro. Então, irmãos, basta somente nós erguermos as nossas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Como diz o ditado, né? Alguns dizem assim:
Senhor, quando você estiver passando aqui pelo pequeno coração, se não tiver ninguém mais importante, eu estou aqui, olha para mim. Deus sempre olha para os seus filhos. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Os filhos podem se esquecer dos seus pais, mas os pais nunca se esquecem dos seus filhos. É tanto que na ordem natural, o filho está pronto para enterrar os seus pais, mas os pais não estão prontos para enterrar os seus filhos. Sim ou não? Então o Senhor continua dizendo para nós, quando um dia alguém falou e você recebeu Jesus, é porque essa voz te alcançou. Você parou de se esconder e disse: Senhor, estou aqui, tem misericórdia, eu não sei mais o que eu faço, a coisa está feia, Senhor, me ajuda. Aí Ele vai e faz uma veste para você. Ele vai cobrir, Ele mudará o seu caráter, Ele vai cobrir a sua nudez. Ele fará veste com as suas próprias mãos, Ele colocará em você vestes de louvor, Ele derramará sobre você óleo de alegria, Ele te chamará de filho e você o chamará de pai, porque nós fomos enxertados em Cristo, e em Cristo podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho lindo, Paizinho querido. Irmãos, o segredo não é a questão de você achar que você é perfeito, porque Jesus veio para os doentes. A questão é que quando errar e você realmente entender que você não tem um padrasto, você tem um pai, você não foge dele, você corre para ele. Você corre para ele e diz: Pai, pequei. Se tiver de ser, tem que tomar uma cintada, duas, eu não sei o que você vai fazer, mas é melhor tomar uma cintada da tua mão do que você olhar e ver como a polícia faz, né, irmãos? Ou pior, quando o crime faz, porque o tribunal do crime, a sentença é uma só, a morte. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Cristo morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos nele viver em Cristo, viver nele, por ele e para ele, e nele podermos dizer: quem me separará do amor de Deus? Quando você ceiar, entenda, isso aqui é uma verdade absoluta. Jesus disse que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem a vida dele. Isso aqui, irmãos, não é um ritual, isso é um memorial. Não importa o que as pessoas digam ou falem, a ceia é um memorial. Você está dizendo: eu creio que Cristo morreu, ressuscitou e um dia Ele voltará para me buscar, e eu não negocio essa verdade com ninguém. Amém? Fica em pé no seu lugar. Nós vamos ceiar, depois da ceia nós vamos orar um pouquinho, amém? Mas que você guarde essa palavra no seu coração, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Que sempre, nunca duvide que você tem um pai. Você não tem um padrasto, você tem um pai. Alguém que te reconhece como filho legítimo. Amém? Guarda isso no teu coração. Guarda essa verdade absoluta no teu coração, irmãos. Porque na hora que a coisa apertar, na hora que escorregar, você não foge como Adão. Você corre para os braços dele. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Quem pode tomar a ceia? Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque há vida no sangue, e o sangue não tem vida fora do corpo. Então, se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, enquanto nós estivermos entregando a ceia, você só levanta a tua mão, que alguém irá orar com você. Você que está me ouvindo, a mesma coisa. Se hoje você ouve Deus te chamar pelo nome, aproveita a oportunidade, porque talvez não exista outra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos este pão, Senhor, este suco. Sabemos que isso aqui não é carne, não é sangue,
mas é um memorial, é um símbolo do teu corpo e do teu sangue que foi repartido por nós, Senhor, naquela cruz. Por isso, Pai, nós descontaminamos os elementos, Senhor, e liberamos a palavra, Senhor, que nós cearemos em comunhão, esperando uns pelos outros, porque em Ti, Pai, através de Cristo somos irmãos, somos uma família, a família de Cristo, Senhor. E cremos que um dia viveremos a Tua presença e o Senhor viverá conosco e nós com o Senhor eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai levar duas? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Prostram ante a Ti, ao grande Rei de todas as nações, louvamos. O Espírito e a noiva dizem: vem, Hosana, ora vem.
Aleluia, Senhor. Aleluia. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Exalta o nome do Senhor, irmãos. Adore a Ele. Aproveite esse momento. Esse é um momento único. Esse é um momento único. É um momento que nunca mais você terá, porque a próxima ceia será um outro momento, amém? Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo que você está na presença do Pai das luzes, do Pai dos Espíritos, do Senhor e Rei de toda a criação. Aleluia, 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 aleluia. E a palavra do Senhor, todos que irão participar pegaram aí, amém? A palavra do Senhor diz que na noite em que Cristo seria traído, Ele tomou um pão, não é? E Ele repartiu sobre os seus discípulos e disse: comam, porque este pão representa o meu corpo, que será repartido por vós na cruz do Calvário, amém? Então que você possa junto comigo comer esse pedaço de pão em memória do corpo de Cristo, que não apodreceu, porque Ele ressuscitou, amém? Aleluia, comamos em memória de Cristo. Aleluia, aleluia. Da mesma forma, naquela noite Ele tomou um cálice e disse: bebam, porque esse cálice representa o meu sangue, que será derramado por vós. Por isso, irmãos, em memória de Cristo, possamos tomar esse pequeno cálice de suco de uva que está aí na sua mão, crendo que ele simboliza o sangue de Cristo derramado naquela cruz, onde o meu pecado, o teu pecado está sendo lavado até hoje. Amém? Em memória de Cristo, possamos tomar esse pequeno cálice de suco que simboliza o sangue do Senhor Jesus derramado por nós naquela cruz. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um ano, Senhor, que estamos aqui, Senhor. Por mais um ano que muitas lutas, provações e adversidades, mas sobrevivemos, Senhor. Estamos aqui, Pai. Mas esse ano já foi. Estamos em outro ano e por este ano que começa hoje, Pai, em nome de Jesus nós te damos graças, porque declaramos e cremos que será o melhor ano de nossas vidas, Senhor. E a palavra, Pai, quando lançada, Senhor, essa palavra ela ecoa, e no mundo espiritual, Senhor, ela está despedaçando principados e fortalezas, está destruindo amarras e ciladas do inimigo, que já estão projetadas para nós deste ano. Mas nós romperemos e viveremos, porque em Ti posso todas as coisas, Pai. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, Senhor. Por isso, Pai, nós liberamos a palavra que este ano de 2023 nós colheremos, Senhor, numa porção que nunca plantamos. Nós colheremos até aquilo que não plantamos, Senhor. As Tuas bênçãos virão, Senhor. Será o tempo da colheita, o tempo da consolidação. Tempos de guerra, mas tempos de paz. Tempos de luta, mas tempos de vitória. Tempos de dificuldades, mas tempos de bonança. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que queremos viver um ano, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, toca, Senhor, no coração de cada um. Pai, aquele que entrou aqui enfermo, que saia daqui curado em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui oprimido, Senhor, que saia liberto dessa opressão em nome de Jesus. Aqueles que estão nos ouvindo, a mesma coisa, Senhor. Deus, aqueles que entraram aqui com dúvidas, que o Teu Espírito possa falar aos seus corações, Senhor, e que possamos andar e caminhar e viver mais um ano na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, Te agradecemos e declaramos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Declaramos, Senhor,
que em Ti viveremos, conquistaremos e avançaremos, porque assim como o Teu anjo ia à frente do povo no deserto, o Teu anjo vai à nossa frente nos desertos que temos que enfrentar, mas estaremos contigo e veremos, Pai, no meio do deserto sempre um oásis à nossa frente para nos refrescarmos, para colhermos ali as tâmaras, para beber, Senhor, da água fresca do Teu Espírito, para comer, Senhor, do melhor dessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tenha uma semana, um ano, um mês abençoado em Cristo Jesus. Não se esqueça na saída de pegar aí a sua leitura bíblica do ano, de pegar o seu envelope de primícias. Ore ao Senhor, irmãos, e creia que Deus tem poder para te dar muito mais do que aquilo que você pede. Amém?